Vamos ler, irmãos, no livro de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, e havia um homem de Zohar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho com bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará nada. Porquanto o menino será nazido de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terríssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazido de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus enviou, ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver este vício do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto disse a mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vida e de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres o holocausto, o ofereças ao Senhor, porque não sabia Manoá que eu fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O
porque vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Não conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas deste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Glória a Deus. Irmãos, as obras de Deus, elas são, amados irmãos, insondáveis. E o Senhor, irmãos, Ele não escolhe o caminho mais fácil. O plano dele, irmãos, sempre o caminho do Senhor. São os caminhos que aos nossos olhos são os caminhos mais difíceis. É que para o Senhor não existe o difícil. Para o Senhor não existe o impossível, o improvável. Então a nossa natureza não consegue acompanhar a capacidade que Deus tem, irmãos, de cumprir os seus planos. Porque o Senhor, Ele olha para frente e já vê tudo pronto. Nós não conseguimos ter isso. Nós temos até dificuldade para nos lembrar do que nós fizemos ainda hoje. Nós parar agora para pensar. Ninguém imagina eu penso. Eu sei. Tomou de café da manhã. Eu também. A gente tem uma mente tão curta que às vezes chega no carro e esqueceu a chave do carro. Chega em casa para entrar, cadê a chave? Perde a carteira constantemente. Vê como nós somos pequenos. Mas o Senhor escolhe os caminhos que para nós é improvável, porque Ele quer provar que Ele é Deus. Para que possamos crer nele, irmãos, inteiramente. Os irmãos repararam que o Senhor se usou desta mulher, e aqui a palavra diz que ela era estéril. Aos nossos olhos era muito mais fácil, porque não tem porque o Senhor escolheu, não tem detalhes da escolha. Mas não poderia o Senhor escolher alguém que já gerava. Mas Ele escolheu uma que era estéril. Sara era estéril. E Deus escolheu ela para gerar. Raquel era estéril. Deus escolheu ela para gerar. Rebeca era estéril. Deus escolheu ela para gerar. Né, irmãos? Samuel, profeta, nasceu de Ana também, que era estéril. E agora está dizendo aqui que Sansão nasceu de sua mãe, que era estéril. E aqui na palavra tem um detalhe dizendo que o plano de Deus já começou no ventre dela. E agora a palavra de Deus está vindo depois de tantos anos, pregoada numa terça-feira de correria, que nós chegamos cansados do dia. E o Senhor manda esta palavra para esta igreja dizendo: você não conhece o plano de Deus na tua vida? E o teu compromisso é acreditar que Ele tem um plano bom, por isso que Ele te chamou. Glória a Deus. E se Ele te chamou, você tem que começar a entender os valores. Os valores do chamamento de Deus. O comprometimento e o compromisso por ser um chamado, por ser um escolhido. Porque, amados irmãos, os irmãos reparem que aqui a palavra começa falando de Sansão, do nascimento.
E a história de Sansão ela é iniciada desta maneira do ventre, e o término da vida dele foi de uma maneira também que a Irmandade bem conhece a história. E durante esse período da vida de Sansão, ele teve várias oportunidades e várias escolhas que ele fez que foi maravilhosa, mas também teve escolha que ele fez que foi um desastre. Hoje Deus manda essa palavra para essa igreja. Dê valor ao que você tem. Glória a Deus. Presta bastante atenção. Cuida. Porque você não sabe o que é viver sem aquilo que Deus te deu. Não queira nunca experimentar. Por menor que você ache que é o que você tem que Deus te deu, nem pense de continuar com os teus propósitos colocando em risco o que Deus te deu. É propósito nosso que coloca em risco o que Deus nos deu. Os irmãos vejam que este homem tinha uma promessa no ventre. Olha, será porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Lá, antes de nascer, ele já vinha escolhido por Deus, mas tinha segredo nele que não poderia ser quebrado, o propósito que não poderia ser quebrado. Irmão, em nome do Senhor Jesus, na revelação desta palavra, irmão, sabe que limpar o banco na igreja parece que é simples, mas não é. Tira a liberdade de uma irmã limpar o banco para ver o que acontece com a alma dela. Ah, mas cuidar do sanitário é simples. Não é. Os irmãos que foram apresentados para cuidar do sanitário, você não vai mais cuidar do sanitário. Olha o que acontece com ele. Tocar. Ah, todo mundo toca. Não quer experimentar o que é ser tirado daqui para ficar lá. Não quer experimentar. Nem deixa o inimigo chegar perto. Presta bastante atenção na tua vida. Presta bastante atenção nos teus propósitos. Se vale a pena insistir com algo que é santo e você faz ele não santo. Glória a Deus. Pensa que é simples. Glória a Deus. Todo dia lá na frente do espelho fazer o nó da gravata, 6:30 eu vou congregar. Você vai? Vou. Você vai fazer o que? Não, eu não tenho cargo nenhum. Eu não faço nada. Que coisa, não faz nada. Você pegar essa Bíblia, destinário, que é tudo junto, ó, biblinário, empunhar no peito e sair pelas ruas. Glória a Deus. Coração limpo, santo, limpo a igreja. Ah, irmão, não é pouca coisa. Dê glória a Deus que Deus está mandando essa palavra. Glória a Deus. E por certo tem alguns colocando que é santo em Cristo. E Deus está chamando a tua atenção. Presta atenção se vale a pena. Sansão, quando nasceu, já viu o propósito, não beberá enquanto você está gerando, não beba bebida forte, nem coma do fruto da vide. E quando esse menino nascer, não raspe a sua cabeça, não corte os seus cabelos, não corte os seus cabelos. Glória ao nome do Senhor. Aí começa então, amados irmãos, a batalha humana contra a santidade. Sansão não escolheu ser nazireu. Deus que escolheu ele de ser nazireu. Era ele que não podia cortar o cabelo, mas não foi ele que escolheu não cortar o cabelo dele. Mas era a escolha de Deus. Mas a escolha de Deus que nos provoca essa sensação de que alguma coisa está desconfortável é porque você não está
querer cortar o cabelo. Mas ele era diferente dos outros. Talvez os outros podiam falar que ele era diferente. Os outros podiam beber e fazer alguma coisa, mas ele não podia, mas era diferente. É diferente a quem sabe olhar. Por que isso é diferente? Mas só que também na hora que precisava de uma força, ninguém era igual a ele. Quando precisou livrar o povo, também ninguém era igual a ele. Na hora que Deus precisava tomar alguém, podia estar no monte, mas era Sansão que Deus ia tomar. Preste atenção, você que está olhando, eu não aguento, eu quero desistir, eu vou jogar tudo pro alto, eu te escolhi. Glória a Deus. Preste atenção no que você vai fazer. Sansão, amados irmãos, alguma coisa que vieram contra Sansão, ele pegou uma jumenta, uma queixada de um jumento. Irmãos, 1000 homens, se não me falha a memória, mas matou todos. Uma queixada de jumento. Matou todos. Não é normal. Mas era o cabelo, era obediência. Será que eu consigo explicar o que Deus gosta? Irmãos, são detalhes tão pequenos da nossa vida. Glória a Deus. Pode ter certeza que cada um que está aqui tem um segredo de Deus na intimidade. Você pode reparar que tem alguém que você vê fazendo errado, você olha, mas realmente errado não se importa. E você não pode que Deus te cobra. Não acha ruim. Escolha de Deus. Por causa da tua obediência, alguma coisa no teu ambiente está sendo protegida. Glória a Deus. Aleluia. Diz que Deus tem segredos na tua vida. Alguns não poderiam passar a prova que você passa, mas você consegue passar e não desiste de Deus e tem condição de dar glória ao Senhor. Glória a Deus. Outros não aguentam por muito menos do que você aguenta. É escolha de Deus. Não desista dessa escolha, que nela tem muita coisa boa para Deus fazer. Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Sansão, irmãos, foi impelido, como a irmã deve ver. Ele foi indo até Deus, se colocando para o campo de danos, o raiz, tal, foi indo. Até que então aqueles homens filisteus, vendo a força de Sansão, ninguém podia parar ele. Vamos descobrir o segredo da força dele. Glória a Aí, Deus. como a irmã deve ver, Aleluia. conhece, persuadiram Dalila. E ele se aproximou de Dalila. E Dalila começou a fazer, amados irmãos, arquitetar o plano para descobrir. Mas a verdade, repare, que Sansão se manteve firme. No começo ele ficou firme. Olha, se tecer 7 tranças e me colocar assim, me pular, colocar estaca, aquilo lá, tempo de detalhar isso. Minha força vai acabar. E aí ele dormia. Os filisteus ensobrediam Sansão, ele arrancava as estacas, matava todo mundo e continuava com aquela força. Mas ele foi brincando, porque o cabelo era o segredo. Segredo não se brinca. Porque quando o segredo é descoberto, a traição impera. Sansão foi brincando. Olha, se me amarrar com cordas de firme, cordas novas, que ninguém
quebrou tudo. Glória ao nome do Senhor. Enquanto o Espírito de Deus te governa, você consegue vencer as angústias. Você consegue vencer a luta espiritual. Guarda escuro não te prende. Ninguém fecha a porta para você vir para a igreja. Glória a Deus. Quando o segredo está, nós estamos caídos. Algo de Deus aparece, nos levanta da cinza. Não há obstáculo que essa nossa alma não consiga levantar. Quando o Espírito de Deus nos toma, glória ao nome do Senhor. Eu vim aqui atrás, eu me lembrei da Ângela. Lembro da Ângela, da irmã Alice. Lembram que irmãos, já fomos lá no Hospital São Paulo, ungir ela, ele coma, não falava, e toda a torcida, o irmão Jó do lado orou, do outro lado eu orei. Quando coloquei a mão na testa dela, ungi, inconsciente ela começou. Glória a Deus, a igreja está entendendo, em nome de Jesus Cristo, sai desse caminho da discórdia, caminho do mal, Glória a Deus. caminho da discórdia espiritual, caminho da falta do perdão e do amor, caminho da contenda, caminho da divisão. Glória. Estas coisas matam a alma do crente. Irmãos, eu não me esqueço nunca do glória que eu ouvi da Ângela. Glória ao nome do Senhor. O médico tinha falado, ela não fala, ela não ouve, ela não entende. Mas quando ela foi ungida em nome do Senhor Jesus, irmão, a alma falou, sem carne tudo. Em nome do Senhor Jesus, você está aqui. Não é porque você é boa, você é bom, você é forte, porque você pode, você está aqui porque Deus tem misericórdia de ti e de mim e de todos nós. Glória a Deus. Sansão brincou com o segredo e ela, Dalila, foi, e naquela comunhão do mal, ele dormiu. Está escrito que não vou procurar aqui até achar, mas diz que ela colocou ele nos seus joelhos e foi acariciando, foi adquirindo a confiança. Nossa, Luciano, você já me enganou. Você fala que a tua força está nisso, está naquilo, mas você me engana, você está mentindo para mim. Sabe que é? Até que ele falou, é verdade. Tocou nele. Ai, meu Deus, de verdade. É só eu que posso tocar no pau. Glória a Deus. Nenhum outro espírito pode ter comunhão. Glória a Deus. Meu espírito não provoca aflição. O espírito não faz você querer fazer mal para ninguém. Meu espírito só te levanta. Meu espírito te afaga. Glória Em a nome Deus. do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Aceita ela que vai ser bom para você. Glória ao nome de Deus. Mas quando o Espírito que está em Dalila tocou em Sansão, ele não resistiu. Eu vou te contar, o meu segredo está nos meus cabelos. Essas tranças, se forem cortadas, acabará a minha força. Dorme, Sansão, dorme. Ele dormiu, cortou-lhe as tranças. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Levantou com a mesma força. Cadê Deus? Onde Deus agora está?
foi amarrado, arrancaram os seus olhos de maldade, arrancaram os seus olhos, amarraram na moenda, porque tinha força, ele não tinha força, tiraram os bois, agora você puxa, você tinha força mais do que dos bois, agora você bota a moinha, e Sansão ficou escravo, graças a Deus, graças a Deus, que o Senhor não virou as costas e nem os olhos para Sansão, mas ele conheceu o sofrimento, ele pagou caro. Não queira você pagar nada disso, é melhor você continuar do jeito que você estava melhor, daí para melhor, daí para crescer mais, daí para honrar mais, daí para entrar no céu mais. Glória ao nome de Deus. Para andar e ver, o tempo foi, a cicatriz dos olhos fecharam, os olhos sararam, os cabelos começaram a crescer de novo. Glória ao nome do Senhor. Aí o inimigo quis fazer um banquete com Sansão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor falou banquete com ele também, não. Glória a Deus. Ele vai se levar do ventre. Eu prometi para a mãe dele que iria fazer essa honra. Ela me honrou. Ela não bebeu bebida forte. Ela não bebeu fruto da vida. Ela honrou o que eu falei. Glória ao nome do Senhor. Ele não honrou, mas ele já pagou. Glória ao nome de Deus. Levaram Sansão no templo para zombar, não só dele, mas do Deus de Israel. Glória ao nome do Senhor. Sansão pediu: me leva aqui do lado da coluna do templo de Dagon, me leva aqui. Colocaram na coluna principal. Ele clamou: Senhor, me ouve pela última vez. Que eu morra, mas não morra desonrado. Que o diabo não prevaleça na minha vida. A igreja está sentindo agora o céu. Vem com essa igreja. Expulsai o Ele empurrou as colunas do templo. O templo veio abaixo. 3.000 homens que estavam ali tudo pereceram. Mas Sansão venceu na sua morte, porque durante todo o período da sua vida como libertou. Graças a Deus. Eu tenho que a palavra, mas aí perceberam que eu estou pregando, cuidado. Glória a Deus. Que está lá dentro da alma. Talvez seja motivo, não é para te dar sono, é para te fazer pensar um pouquinho na hora que Deus te chama esta noite, para você orar, para vencer o mal da tua vida. Glória a Deus. Igreja, glória ao nome do Senhor. A palavra que Deus manda na igreja, ela vem para edificar, para curar, para sarar, para mandar o mal embora das nossas entranhas, do nosso caminho, do nosso pensamento. Todo homem que se submeteu à ordem da palavra foram bem-sucedidos, bem-aventurados e venceram o impossível. Para você, diante da causa que se levantou na tua vida, dá a impressão que não dá para você vencer, mas a palavra hoje está te falando: posso te ajudar? Glória a Deus. Quer a minha ajuda? Aceita a minha vontade? Você quer dar glória a Deus? Você quer ter paz no Espírito? Como você entrou na minha casa? Você quer continuar desse jeito? Ou
tirarmos o que Deus colocou para a nossa vida. Reunião ministerial. Servo de Deus dando conselho para os anciãos que lá estávamos. O Senhor falou e aconselhou todos nós. E o Senhor dizia no conselho: o Senhor te chamou, te colocou na frente de uma igreja, na frente do povo. E você precisa estar junto, porque é uma comparação. Esse será o último a entrar. Você vai ver que tem muitos que não vão conseguir pegar o caminho certo para ir. Mas tem alguns que, se por uma aventura na tua vida, eles ficarem para trás, por causa que você fez algum mal muito grande, poderá ser que você não entre. Aquele conselho, servo de Deus, eu tinha no meio da igreja algo que aconteceu numa casa de oração. E aquele servo de Deus julgou a causa, mas não julgou corretamente. E naquela noite ele teve um sonho, que ele chegou no céu tão maravilhoso, tão lindo, tão gostoso, ele estava tão feliz. E quando foi entrando toda a igreja entrou toda a irmandade dele. A irmandade que ele atendia, as igrejas que ele dava assistência. Mas quando ele foi entrando, o anjo pôs a mão no peito dele e falou: espera um pouquinho, vai demorar para você entrar dentro. Tem um monte de gente vindo lá atrás. Você fica bem quietinho, clamando, que se ele não tiver tempo de chegar, você não entra também. Ele acordou no sobressalto, e corrigiu tudo aquilo. O dom de Deus aumentou nele a paz e valor a sua vida. Graças a Deus que Deus me deu coragem de pregar esta palavra. Porque senão este dia ficaria nas minhas costas. Mas só que quando, olha, irmão, eu estou pregando tomado por Deus. Mas toma bastante cuidado, porque quando chegar este dia, poderá ser que tu falarás: mas eu não vim por causa disto, por causa daquilo. Mas dia 11 de abril de 2025, na Vila Nova Cursana, numa sexta-feira, num culto maravilhoso, quietinho, eu mandei a palavra de sanção para você. E você não ouviu. Então está aqui que Deus deu a graça e a força de pregar. Pensa, irmandade, que o diabo não vai vir atrás? Venho em caos, vem querer atribular nossa vida, mexer em tudo quanto é lugar. Mas o que importa é que ele vai tentar, mas lá na glória de Deus nós vamos tudo entrar. Em nome do Senhor Jesus, demos glória do fundo da tua alma. Vereador de jovens ainda aqui era na cidade de Rocha. Acordei uma noite e sonhei com uma jovem que ela estava num muro intransponível, um muro da altura da igreja, de 5 metros. E um rapaz lá de baixo fazia sinal para ela vir. E ela dizia: não vou. Acordei de sobressalto, fui aos pés do Senhor. Senhor, o que está acontecendo com essa jovem?
clamei, voltei a dormir. O sonho continuou. Só que agora o rapaz lá de alto, ela lá em cima, o rapaz chamava, ela estendia a mão. Como que eu vou? Me ajuda a ir. Acordei, Senhor, o que é isto? Quando eu estava atendendo a reunião de jovens, ela chegou na reunião atrasada. O Senhor falou: não pode passar de hoje. O livramento tem que ser hoje. Eu atendi a reunião quando foi acabando, eu fiquei de olho para ela não fugir. Já chamei duas auxiliares, chama fulana de tal, vem aqui. Elas vieram, pedimos auxiliar como testemunha para não falar com ela sozinha. Contei o sonho primeiro, a oração, contei o segundo, ela começou a chorar. Chorou copiosamente, abriu a bolsa e pegou. Olha aqui, irmão, já estava toda a passagem comprada, ia fugir com o rapaz do meu trabalho. Mas o Senhor quebrou o mundo. Firme na fé. A igreja crê na palavra? Tem ou não tem livramento hoje aqui? Tem ou não tem obra para essa igreja glorificar a Deus? Tem ou não tem quebra de paredes e muros? Deus vai te abençoar.